cada dia que Deus nos deu é um presente. Lá em Tiago, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 13, não precisa abrir, 13 e 14, Tiago diz assim: às vezes nós projetamos tanta coisa. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos comer isso, vamos comer aquilo, nós vamos para cá, vamos para lá. Aí Tiago diz: o que é a vossa vida? Quem de vocês tem o controle sobre a vida? O que Tiago está querendo dizer ali não é que a gente não tenha que projetar a nossa vida. O que Tiago está nos ensinando ali é que nós temos que fazer a nossa vida com excelência hoje. Nós temos que tratar o nosso dia como um bem muito precioso que nós temos. Às vezes a gente passa tempo demais reclamando, às vezes a gente passa tempo demais murmurando, às vezes a gente passa tempo demais olhando para os problemas, as dificuldades, às vezes a gente passa tempo demais da nossa vida perdendo tempo com pessoas que não vale a pena, lembrando e remoendo coisas que só nos fazem mal. Perdemos a oportunidade de viver um dia abençoado. Perdemos a oportunidade de viver um dia novo. E não prestamos atenção que a nossa vida não é o que aconteceu. A nossa vida não é o que vai acontecer. O que aconteceu exerce influência sobre nós. O que vai acontecer também. Mas a nossa vida é o que nós temos hoje. Por isso que lá em Eclesiastes, Salomão ele diz o seguinte, que nós temos que ter sabedoria para compreender o tempo. E ele diz: olha, tem tempo que é o tempo de chorar, tem tempo que é o tempo de rir, tem tempo que é o tempo de abraçar, tem tempo que é o tempo de afastar-se de abraçar. E nós temos que perceber o tempo, e aproveitar o tempo, e aprender com o tempo, e fazer da nossa vida uma obra-prima. E como que você faz da tua vida uma obra-prima? Fazendo de cada dia uma obra-prima. Essa é uma frase de John Wooden. Ele é um escritor, ele foi um treinador americano, um dos treinadores mais importantes que os Estados Unidos teve, de basquete e tal. E ele sempre dizia para os seus jogadores, mesmo que seja no dia de treino, mesmo que seja um treinamento que você não gosta de fazer, mas faça da sua vida uma obra-prima. Fazer a diferença. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35. A palavra do Senhor nos ensina alguns princípios através da vida de Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Até aqui. Tem uma frase que ficou conhecida de John Kennedy, quando presidente, na verdade na campanha à presidência dos Estados Unidos. Ele estava certa vez conversando com um grupo de jovens de uma universidade, e ele disse uma frase que ficou marcada na história. Ele disse o seguinte: não pergunte o que o teu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país.
Não pergunte, agora trazendo aqui para nós, o que a tua família pode fazer por você. Mas pergunte o que você pode fazer pela tua família. Não pergunte o que a igreja, a comunidade Vida Nova pode fazer por você. Mas pergunte o que você pode fazer por esta comunidade. E esta pergunta é uma pergunta boa porque ela traz sentido para a nossa vida. Ela traz sentido para a nossa existência. É importante você perceber a importância que você tem. Você não é apenas um número. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você foi separado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi convocado por Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, dentro do tema desta manhã, fazer da tua vida uma obra-prima, eu quero dizer para você que foi isso que Cristo fez. Cristo fez de cada um dos seus dias uma obra-prima. Seja num dia de celebração, de festa, o qual ele foi convidado, seja num dia de luto, de dificuldades, de enfrentamentos, Jesus, ele fez valer cada um dos seus dias. E eu e você fomos chamados por Deus para colocarmos significado na nossa vida. O valor da vida de uma pessoa não é atribuído por coisas externas. O valor e o significado que uma pessoa tem, ela acontece a partir das suas escolhas, do seu ser. Somos nós que colocamos valor na nossa vida. A tua indispensabilidade é responsabilidade sua. Fazer-se necessário, se colocar à disposição, ser um instrumento de Deus. Às vezes as pessoas correm atrás de tantas coisas, e o sábio Salomão já dizia: vaidade. Vaidade. Você faz da tua vida uma obra-prima quando a tua vida, ela existe não apenas para você. Quando você entende que as pessoas à tua volta não existem para você. Quando você entende que você existe para as pessoas. E cada pessoa é um lugar que Deus colocou perto de você, para você depositar valor, para você abençoar. Você já imaginou olhar dessa forma? Cada pessoa que Deus colocou na tua vida nesse dia é para você abençoar, é para você deixar uma marca positiva. Tem gente que se aproxima de alguém, e quando ele se aproxima de alguém, ele logo pensa: qual é a vantagem que eu posso ter? O que eu vou ganhar com esse camarada? O que eu posso ganhar com ele? Este tipo de pessoa é desnecessário. Agora tem pessoas que, quando se aproximam, o que vem ao coração deles é: o que eu posso fazer? Que valor eu posso colocar na vida desta pessoa? Esta é uma pessoa indispensável, necessária. O que a tua família precisa é de pessoas que vivam para o seu próximo. O que essa comunidade precisa são de pessoas que vivam para o seu próximo. O que o nosso país precisa hoje são de pessoas que vivam não apenas para si mesmo, não apenas para alimentar o seu próprio umbigo,
mas que tenham a sensibilidade de abençoar e de amar o seu próximo. Nós somos cristãos, irmãos, e devemos aprender com Jesus, e aprendemos muitas coisas com Jesus. E esse texto, ele nos traz alguns princípios maravilhosos que eu quero conversar com você aqui. O primeiro princípio que está aqui nesse texto que eu quero lembrar com vocês é essa capacidade de Jesus de ver. Essa capacidade que Jesus tem de ver. O texto bíblico diz que Jesus, ele via. Ele não apenas olhava, ele via. E ele via as pessoas e ele sentia compaixão das pessoas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Nós precisamos, irmãos, dessa capacidade de ver o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo à nossa volta, deixar de olhar um pouquinho para nós, deixar de olhar um pouquinho para os nossos interesses e aprender a olhar o que está à nossa volta. Porque por algum motivo Deus te colocou ali. Por algum motivo Deus fez esse caminho ser o teu caminho. Aonde você está? Aonde Deus te colocou? Comece a olhar aonde Deus te colocou. E você vai começar a descobrir por que Deus te colocou ali. O apóstolo Paulo, ele tinha muito essa sensibilidade. E ele não se preocupava tanto com o lugar que ele estava. Podia ser na prisão. Podia ser num lugar amarrado sendo chicoteado. Podia ser num palácio. Mas a pergunta que o apóstolo Paulo sempre fazia ao coração era essa: por que Deus me trouxe aqui? Por que o meu Senhor me trouxe aqui? Quem eu tenho que abençoar? Quem que está precisando de uma palavra? Quem está precisando de uma oração? Quem está precisando de um toque? Quero dizer para nós todos que estamos aqui, que o ministério pastoral não é exclusividade minha, do pastor Luiz, do pastor André. O ministério pastoral é um ministério que todos nós recebemos. Porque Jesus é o supremo pastor. E nós, quem que nós somos aqui nessa terra? O corpo de Cristo. Nós temos um ministério pastoral. E aonde Deus te colocou, no teu local de trabalho, na tua escola, naquele lugar você é o pastor. Você é a pastora. Isso não é exclusividade nossa, não. Não é porque Deus olhou e disse: olha, eu gostei dos olhos dele, eu vou colocar ele como pastor, ele vai. Não, é todos nós somos pastores. Você é pastor, você é pastora. Se alguém gosta, por exemplo, desse termo apóstolo, todos nós somos apóstolos. Todos nós somos apóstolos. Porque o apóstolo é aquele que tinha a responsabilidade de levar uma mensagem e entregar a alguém. Todos nós somos. Mas nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber, de ver. A sociedade que nós vivemos, ela tem nos ensinado a olhar apenas para nós, como se nós fôssemos o fim de todas as coisas, como se o objetivo final fosse nós. E Deus, Ele nos chamou para uma missão. Ele diz: olha, ide, fazei discípulos. Como que nós vamos sem olhar para as pessoas? O texto bíblico diz que Jesus estava olhando para as pessoas. E é interessante a maneira que Jesus estava olhando para as pessoas. Porque já viu como que nós olhamos para as pessoas às vezes? Nós olhamos para as pessoas criticando. Às vezes criticando a roupa, criticando as atitudes,
criticando o jeito. Como que Jesus olhava para as pessoas? Às vezes a gente olha para as pessoas com preconceito. A gente olha às vezes com ciúme, com inveja, com raiva. Como que Jesus olhava para as pessoas? Jesus olhava para as pessoas com compaixão. O que significa olhar com compaixão? Significa sentir a dor do outro. Compadecer. Padecer com. Sofrer junto. Sentir a dor. É chorar com os que choram. É sorrir com os que sorriem. É ter essa sensibilidade de, no dia que o meu irmão está chorando, chorar com ele. É ter essa sensibilidade de, o dia que o meu irmão está feliz com ele. Às vezes nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que de sorrir com os que sorriem. Porque na hora que a pessoa está sorrindo, a gente diz: Deus, por que não fui eu? Por que essa bênção não veio para mim, veio para o irmão? Ele está menos tempo na igreja, ele faz menos coisa que eu. Por que o Senhor foi abençoar logo ele? E às vezes é mais difícil a gente chorar com os que choram do que sorrir com os que sorriem. Mas como é bom, irmãos, quando a gente tem a sensibilidade de olhar o nosso próximo, olhar o nosso irmão, e chorar quando ele está triste, e sorrir quando ele está alegre. Nós vivemos numa sociedade moribunda, miserável, pobre, cega e nua. Lembra de uma das cartas de Jesus lá no Apocalipse para a igreja? Jesus diz: olha, vocês acham que vocês estão abastados? Vocês acham que vocês usam roupas finas? Vocês acham que vocês têm a capacidade de ver todas as coisas? Eu digo, vocês estão pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus. Hoje nós vivemos numa sociedade assim, precisa de luz. E nós temos que olhar, irmãos, como filhos de Deus, com compaixão. Olhar com compaixão e perceber. Talvez a família do teu vizinho esteja destruindo. Talvez alguém dentro da tua casa está perecendo. Talvez alguém dos teus familiares, o casal está separando. Talvez um menino, o filho do vizinho da frente da tua casa está entrando no mundo das drogas. E a gente não consegue ver porque a nossa vida virou uma correria. A vida de Jesus era uma correria, mas isso não impedia ele de ver. Porque para Jesus só tinha um motivo de correr. Porque ele estava vendo. É porque eu estou vendo que eu vou correr. Porque há muita coisa para fazer. Essa capacidade de ver de Jesus é extraordinária. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e me dê essa capacidade de olhar para as pessoas e ter a sensibilidade de ver. Uma outra lição que eu aprendo com esse texto está ali no verso 35, já bem no começo. Diz que Jesus ia andando, passando por todas as cidades, por todos os povoados. Esse movimento de Jesus, esse movimento de Jesus é extraordinário. Irmãos, havia ali ao entorno de Jerusalém aproximadamente 300 povoados. O que era uma cidade, o que era um povoado? Cidade era aquele lugar que tinha muros. Então todo lugar que tinha muros era considerado uma cidade. Povoado era um lugar que tinha gente
mas não tinha muros. Espécie de um bairro. Não tem muros. É um lugar frágil, então não é uma cidade. Não tem muralhas, não tem cerca, não tem muros. É um povoado. Naquela época, haviam aproximadamente 300 povoados ao entorno de Jerusalém. Cada povoado, dizem os historiadores, haviam aproximadamente 15 mil pessoas. Em média, 15 mil pessoas em cada povoado. Agora você imagina Jesus andando por todos os povoados, por todas as cidades ali à volta. A região de Decápolis. O que é Decápolis? Decápolis, a palavra Decápolis significa 10 cidades. Eram 10 cidades que ficavam juntos. E Jesus andando por toda aquela região, se movimentando, porque ele via, ele se movimentava. A igreja precisa de movimento, senão ela se transforma num monumento. A igreja presbiteriana, nós somos presbiterianos. A igreja presbiteriana, em 1950, ela era a maior igreja protestante no Brasil. Não tenho nada com esse negócio de maior igreja. Maior igreja pode ser qualquer uma. Mas o que eu estou querendo dizer é que a nossa igreja, ela diminuiu muito. Ela continua aproximadamente com o mesmo número de membros que ela tinha em 1950. Mas o nosso país, ele aumentou a população muitas vezes. Aumentou muito a população. E um dos motivos que a nossa igreja, que é tão abençoada, uma igreja tão firme na palavra, e tão séria, e uma igreja tão necessária nesse país, um dos motivos que nós paramos de crescer, perdemos terreno, é porque nós nos fossilizamos. Nós ficamos parados. Nós nos adaptamos, nós nos acomodamos. Deixamos de ir às ruas, deixamos de ir aos guetos, deixamos de olhar as pessoas, deixamos de nos movimentarmos em direção àqueles que precisam da graça de Deus. Irmão, igreja é movimento. Igreja não é domingo na igreja, igreja é movimento. A igreja, ela acontece quando a gente sai daqui, daqui a pouco, quando a gente vai para casa, aí começa a igreja. Porque o nosso movimento é a maneira que eu me movimento durante a semana. É o caminho que eu faço, olhando as pessoas, percebendo, sendo guiado pelo Espírito, levando a palavra de Deus a todos que eu encontro, sendo um instrumento de Deus a todos que Deus coloca no meu caminho. Parando uma pessoa e dizendo: olha, eu vou orar por você. Indo visitar uma pessoa que está doente na cama e dizer: olha, eu vim aqui orar por você. Levando uma cesta básica para alguém que está necessitado e dizendo: olha, eu vou ajudar você. Coisas que ninguém precisa ficar sabendo. Não precisa domingo a gente comunicar na igreja o que você fez ou o que você deixou de fazer, mas é você se movimentar e você ir em direção àquele que precisa de ajuda, de uma palavra, de um toque de Deus, de um renovo de Deus. É ter essa sensibilidade de ser um instrumento do Senhor. Irmãos, olha aqui para mim uma coisa muito séria que eu quero dizer para você a respeito da minha vida. Eu estou no meio do meu ministério. E a minha oração a Deus é: Deus, no final do meu caminho, eu quero ter dado mais do que eu recebi. Eu quero ter dado mais do que eu recebi. Irmãos, eu não sei como é que eu vou fazer essa conta, porque eu recebi muita coisa da igreja. Eu aprendi muito na igreja. Eu amo muito a igreja. Vou confessar uma coisa para vocês que é do fundo do meu coração. Eu recebo da igreja pelo meu trabalho. E recebo de maneira honesta porque eu trabalho. Mas um dos sonhos que eu tenho colocado no meu coração é de um dia dar à igreja. Essa é uma oração que eu tenho feito.
Pastor, é pecado, é ruim, é alguma coisa, algum problema receber da igreja? Não. Todo homem que trabalha, toda pessoa que trabalha é digna do seu salário. Só que eu tenho colocado no meu coração, irmã, isso eu sempre tive, desde o primeiro mês que eu comecei a trabalhar na igreja, eu sempre coloquei isso no meu coração. Um dia, eu vou chegar no tesoureiro da igreja e vou dizer: olha, a partir de hoje, não preciso receber da igreja. Eu quero dar. Eu quero dar. Eu quero dar para a igreja. No final do meu caminho, sabe, irmãos, como que eu quero que tenha sido o meu ministério? Na avaliação, eu dei mais do que eu recebi. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero trabalhar para Deus e dedicar minha vida ensinando e fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer, que é pregar. Tenho dito isso para os outros pastores da comunidade. Tenho falado: olha, cada um tem o seu ministério específico. O meu ministério é pregar a palavra, é cuidar da igreja como pastor, gerir a igreja e pregar. Esse é o meu ministério na igreja, e é isso que eu quero fazer. E vocês podem ver que eu venho aqui, eu não venho de qualquer jeito. Eu não abro a Bíblia aqui na hora para ver o que Deus vai falar. E o ministério, irmãos, é de cada um de nós. Você também foi chamado, você também é um pastor, você também é uma pastora, você também é um apóstolo, é uma apóstola, você também é um ungido de Deus, é um missionário, é uma missionária. Nós todos somos. Nós todos somos servos de Deus nessa casa e fomos colocados aqui como instrumentos de Deus, e a gente precisa se mover e deixar um legado para as futuras gerações. Eu não quero, irmãos, deixar para o meu filho apenas o estudo, alguma coisa financeira para ele sobreviver, e a lembrança de um pai que lutou para dar financeiramente o melhor para o filho e para casa. Eu quero, e é só isso que eu quero, que o meu filho lembre de mim como um homem de Deus quando eu não estiver mais aqui. Eu quero que o meu filho entre na igreja de cabeça erguida, sabendo que o pai dele procurou servir a Deus, não se serviu de Deus. Procurou servir a igreja, não se serviu da igreja. Fui muito servido pela igreja, e só estou aqui porque eu fui servido pela igreja. Mas chegou o dia de eu pegar a bandeja. Chegou o dia de eu deixar de ficar sentado na minha mesa esperando que alguém me sirva. Chegou o dia de eu pegar a minha bandeja e sair de mesa em mesa indo. E alguém vai falar: mas você está servindo? Eu estou servindo, porque só tem um motivo de eu estar aqui: servir. Como dizia a nossa irmã em Cristo, Madre Teresa de Calcutá: aquele que não serve, não serve. Irmãos, nós não estamos aqui para obter vantagens. Nós estamos aqui para ser a vantagem daquele que está precisando, para ser sal, para ser luz, para ser pão, para ser água. Você é a água do sedento, você é o pão daquele que tem fome, você é a luz daquele que está andando nas trevas, você é o sal daquele que está vivendo uma vida sem sabor, insossa. É isso que nós somos todo dia, toda semana, quando nós estamos andando por aí. Aonde Deus tem nos levado. Igreja é movimento, é movimentar-se em direção à vontade, o amor do Senhor. E olha o que o texto bíblico diz. Jesus, ele ia de cidade em cidade, aí diz o texto bíblico, ensinando
tudo ação, ó, ensinando, pregando, curando. Ele ia passando por todas as cidades, ensinando em todos os lugares, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades. Aleluia, aleluia. Este é o movimento que Deus espera de mim e de você. Nós estamos indo em direção às pessoas, ensinando, pregando, levando o amor de Deus. Nós estamos falando do poder de Deus, curando, libertando as pessoas. Esse é o movimento. E o texto bíblico ainda nos ensina mais. Jesus, ele diz aqui que ele deu autoridade para os seus filhos. Olha no capítulo 10, no versículo 1. Chamando os seus 12, que representam a igreja, ele deu-lhes autoridade para expulsar e para curar. Jesus, ele deu autoridade. Ele diz: olha, vocês vão expulsar os demônios e vocês vão curar os enfermos de todas as enfermidades. Irmãos, aonde a gente está andando, você não precisa ficar falando sai capeta, está amarrado, sai capeta. Você não precisa falar isso não, irmão. Lembra quando Jesus chegava no lugar, quando tinha endemoniado, o que o capeta fazia? Jesus estava entrando, o que o capeta fazia? Caía aos pés. Quando você está andando, os demônios, os espíritos imundos, eles têm que abrir caminho. Eles abrem caminho. É como se você tivesse imagine que aqui está muito escuro. E imagine que o Rogério, ele chega com uma vela. Aonde ele vai andando com a vela, o que acontece com a escuridão? Irmãos, não tem jeito. Não preciso fazer nada, não preciso ficar brigando, discutindo, conversando, entrevistando. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Aonde você está indo, você leva a luz. Essa igreja nessa cidade, ela é como se Deus tivesse colocado nessa cidade um poste, numa cidade que estava escura, e Ele colocou uma luz. Tem um poste aqui, tem um poste ali na frente, a Betel, tem um poste aqui, a Marca da Promessa, tem um poste ali, a Adventista, tem um poste. E qual que é a nossa função? Tirar os espíritos malignos. E isto acontece com a nossa presença. Por isso que Jesus, ele se movimentava. Por isso que nós temos que nos movimentar. Nós temos que ir nas creches, nós temos que ir nos hospitais, nós temos que ir nas escolas, nós temos que ir nas casas. E aonde a gente vai indo, vai entrando luz. E na hora, irmão, que a luz chega, a treva tem que ir embora, porque a luz chegou. Nós temos que nos espalharmos como instrumentos de Deus, iluminando a cidade e trazendo cura. Ah, pastor, eu não tenho o ministério da cura. Irmão, todo mundo tem o ministério da cura. Ah, pastor, eu não tenho o ministério. Todo mundo tem, irmão. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode orar e a pessoa ser curada. Você pode orar e a pessoa ser liberta. Você pode orar, irmãos, e os demônios serem todos repreendidos e afastados do lugar. Você não precisa ter medo. Tem irmão que tem medo. Não precisa ter medo. É eles que têm medo. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Não precisamos ter medo. O texto encerra, e eu quero encerrar falando sobre isso. Jesus, ele pedindo para os discípulos orarem. E Jesus diz: olha, vocês vão orar, porque tem muito trabalho, mas tem poucos trabalhadores. Tem muito trabalho,
mas tem poucos trabalhadores. Nosso país, nós temos aproximadamente 40 milhões de evangélicos. 40 milhões de pessoas que vão às igrejas. Mas o Espírito Santo, ele diz que tem muito pouco trabalhador. Muito pouco trabalhador. E eu olho, irmãos, e vejo a igreja muitas vezes cansada. Irmãos nossos queridos cansados de trabalhar. Tem a sua rotina, tem a sua vida, tem os seus filhos, tem o seu casamento. Aí na igreja tem o seu ministério, e faz uma coisa, e faz outra coisa, e faz outra coisa. Está cansado de tanto trabalhar. E a pergunta que eu faço nessa manhã para você é: as tuas mãos estão calejadas? Você está trabalhando para Deus? Você está servindo a Deus? Nós fomos chamados por Deus para o trabalho, irmãos. Eu não quero ser pesado para a igreja. Eu não quero ser um peso para a igreja. Eu quero ser um alívio para a igreja. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Eu quero ser um alívio, não um peso. Eu quero trazer paz para a igreja e não guerra. Eu quero ser mais uma mão para trabalhar e menos cabeça para pensar. Às vezes tem muita cabeça para pensar, tem muita boca para falar, mas tem muita mão, muita pouca mão para trabalhar. E se você escolher um ministério assim, irmão, você pode ter certeza que não vai ter muita concorrência. E a igreja está precisando de homens e mulheres que trabalhem e que amem trabalhar na obra de Deus. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida. E é isso que eu quero convidar você para fazer. Fazer a sua vida ser uma obra-prima a cada dia. E como que a gente faz isso? Servindo a Jesus. Tá bom? Você é um servo do Senhor.